Okay, all right, dear ones, let us begin again. Amém, amados? Vamos começar novamente. I want us to start by looking at the practice known as being slain in the Spirit. Gostaria de olhar agora para a prática conhecida como cair no Espírito. You've all seen this when a word faith preacher, charismatic person, goes up to an individual and either touches them on the head or blows on them. Irmãos, vocês já viram isso quando um pregador destes vai lá e coloca a mão em alguém ou assopra e a pessoa cai para trás? And then they fall backwards. Elas caem com tudo no chão. Watch this from Benny Hinn. Assista isso de Benny Hinn. The first thing that I would say about that is that in and of itself is blasphemy. A primeira coisa que eu diria a respeito disso é que tudo isso daí que vocês estão vendo é tudo blasfêmia. Any man who thinks he can throw the third person of the triune Godhead around Qualquer pessoa que acha que pode tocar as pessoas e elas são atingidas com o Espírito Santo, does not know the Holy Spirit of não God. conhece verdadeiramente o Espírito Santo de Deus. But the question that needs to be asked in evaluating this is it biblical? Mas a pergunta que deve ser feita para avaliar isso é se é bíblico. Is there any biblical support for being slain in the Spirit? Existe apoio bíblico para cair no Espírito? The faith preachers say that there is, Os pregadores do movimento Palavra da Fé dizem que existe. and they would appeal to two passages. E eles vão apelar para duas passagens. The first is Matthew chapter 17, A primeira é Mateus capítulo 17, 5 through 6. 5 a 6. This is when Jesus was being transfigured. Isso foi no momento em que Jesus foi transfigurado. Okay, go ahead. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo ao dos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. So the faith preachers take this passage and they say, see, here were these men and they were in the presence of God. Então esses pregadores do movimento Palavra da Fé pegam essa passagem e dizem: está vendo? Esses homens estavam ali na presença de Deus And they fell down. e eles caíram. But 2 points need to be made about this. Mas 2 pontos devem ser considerados aqui. Number one, the disciples in all likelihood were not knocked down. Os discípulos, diferente das pessoas do vídeo, eles não foram derrubados no chão, They just voluntarily lowered themselves down. mas eles voluntariamente se colocaram de bruços. And number two, which directions did the disciples go down? E número 2, para qual direção os discípulos caíram? Face forward. Eles caíram para frente, a cabeça virada para o chão. Which direction do we see people fall when they get slain in the Spirit? Mas para qual direção nós vemos essas pessoas todas dos vídeos caindo?
It's always backwards. É sempre para trás. So this text does not support it. Então, esse livro não dá apoio para o cair no espírito. The other is John chapter 18. E o outro é João, capítulo de número 18. This is when Jesus was being arrested. Esse foi quando Jesus foi preso. Versos 4 a 6 do 18 diz: Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Now, this passage does kind of look like being slain in the Spirit. Agora, essa passagem pode até aparentar ser como cair no espírito. These men were in the presence of God, Esses homens estavam na presença de Deus, and they fell down. e eles caíram, They even fell backwards. e eles até caíram para trás. But who were these people who were doing the falling? Mas quem são essas pessoas que estavam fazendo isso? Were these Christians? Eles eram cristãos? No, these were the Roman soldiers coming to arrest Jesus. Não, esses eram soldados romanos que vinham para prender Jesus. So you cannot take this passage as biblical support for something that Christians should do. Então você não pode pegar essa passagem para dar apoio a uma coisa que são cristãos que estão fazendo. You can look through the Bible and find a few examples of people who went down before God in worship. Você pode até encontrar alguns exemplos na Escritura de pessoas que se debruçaram, que caíram diante de Deus para adorá-lo. The disciples in Matthew 17, Os discípulos em Mateus 17, John in the book of Revelation. João no livro de Apocalipse também. But anytime somebody falls or goes down forward in the presence of God, or anytime somebody goes down in the presence of God, it's always face forward. Mas toda vez que alguém cai na presença de Deus, eles sempre caem para frente, caem de bruços, com a cabeça voltada para o chão. If they are worshiping Him, they go down face forward. Se eles estão adorando, a fronte da cabeça deles vai ir de encontro ao chão. Anytime somebody falls backwards in the presence of God, E todas as vezes que alguém cai para trás na presença de Deus, it is always in judgment. é sempre um sinal de julgamento. So this is not an experience after which I would be seeking. Então essa não é uma experiência da qual eu estaria buscando. This is not of God. Isso não vem de Deus. The vast majority of people who get slain in the Spirit A grande maioria das pessoas que caem no Espírito are just acting off of high emotions, estão agindo, sendo tomadas por suas próprias emoções. peer pressure, Pura pressão. or group dynamics. Ah, They do what they see everyone else doing. eles fazem e imitam um comportamento que veem os outros fazendo. There is no biblical support for this. Mas não há Activity. apoio bíblico para esse tipo de coisa. Okay, now I want us to look at hearing from heaven. Agora eu gostaria de falar sobre ouvindo do céu, ouvir Deus falando. How can you tell when God is speaking to you? Como é que você pode dizer quando Deus está falando com você? How to know the voice of God? Como saber que é a voz de Deus? Well, let's look at divine revelation knowledge. Vamos olhar para conhecimento revelacional da pessoa de Deus, ou conhecimento da revelação divina. The term divine revelation knowledge was first coined by Essex W. Kenyon. O termo conhecimento da revelação divina foi criado por S. W. Kenyon. Kenyon believed in two types of knowledge. E Kenyon acreditava em dois tipos de conhecimento. The first of these is sensory knowledge. O primeiro deles é o sensorial, conhecimento sensorial, os 5 sentidos, That which we get through our 5 senses. que é de onde nós temos os 5 sentidos, audição, tato e etc. The second is revelation knowledge. O segundo é conhecimento revelacional. This is supernatural knowledge that comes only from God. É o conhecimento sobrenatural que vem só da pessoa de Deus. But according to Kenyon, these two spheres of knowledge are mutually exclusive. Mas, de acordo com Kenyon, esses dois sentidos são mutuamente exclusivos. And what that means is that reasoning or logical thought is of no value.
E o que ele quer dizer com isso é que o raciocínio, o pensamento lógico, não tem valor algum. So, in other words, if you want to hear from God, Em outras palavras, se você quiser ouvir a voz de Deus, you've got to disengage rational thought. você tem que desligar o seu pensamento racional. Putting your mind in neutral. Você tem que colocar a sua mente como estando neutra. The Bible never tells us to do that. Algo que a Bíblia nunca fala para a gente fazer. This idea is in fact rooted in the ancient heresy known as Gnosticism. E essa é uma heresia antiga, conhecida como gnosticismo. It's derived from the Greek word gnosis, which means knowledge, Vem oriunda da palavra em grego gnosis, que quer dizer conhecimento. and salvation was obtained through this secretly divine revelation knowledge. E a salvação é obtida através desse conhecimento secreto de Deus, do conhecimento do segredo divinamente revelado. I'll give you one example of divine revelation knowledge from Jesse Duplantis. Quero dar um exemplo do que seria segredo divinamente revelado por Jesse Duplantis. Jesse Duplantis writes in his magazine Voice of the Covenant, Jesse Duplantis escreveu em sua revista Voz da Aliança. he said the Lord showed him a new way to look at Matthew 17 verse 20. Ele disse que Deus o deu uma nova forma de olhar para Mateus capítulo 17, verso 20. I have this word new highlighted for a reason. Eu tenho essa palavra nova aqui destacada por uma razão. If you're reading a passage of scripture and all of a sudden you think you have found a hidden meaning, Se você está lendo uma certa passagem bíblica e de repente você encontra um significado novo, um significado secreto que não estava lá antes, a meaning that has escaped the attention of every other Christian for 2,000 years, um conhecimento que você conseguiu agora lendo aquela passagem que não foi obtido em todos os anos de história da igreja, then you're wrong. então você está errado. If you think you have found a hidden meaning that nobody else has ever seen before except you, Se você está encontrando conhecimento secreto em um local das Escrituras que ninguém mais viu, you're wrong. você está errado. But Jesse Duplantis thought that that's what happened to him. Mas Jesse Duplantis acredita que é isso que aconteceu com ele. Matthew 17 verse 20 is talking about having faith the size of a mustard seed. Mateus 17:20 é aquela passagem onde Jesus Cristo está encorajando as pessoas a terem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Okay, now read. Ele disse assim: Ele me mostrou que a maioria das pessoas prega sobre as propriedades da semente, mas o Senhor me deu um entendimento mais profundo desse verso quando ele me disse: Eu coloquei uma dimensão no tamanho de uma semente de mostarda, mas não coloquei uma dimensão no tamanho da montanha. Aí eu disse, Jesse Duplantis, eu não entendi. Ele disse assim, olha, ele explicou, eu fiz com que vocês entendessem que a dimensão da fé era pequena, como um grão de mostarda. Mas eu nunca coloquei um limite no tamanho da montanha. Por qual motivo você acha que eu não coloquei um limite no tamanho da montanha, mas limitei a fé ao tamanho de um grão de semente de mostarda? E eu, Jesse Duplantis, disse, eu ainda não tenho a resposta. O Senhor me mostrou uma nova maneira de ver. Porque se você usar ela mais, você vai me expulsar do meu trono. Dear friends, I would submit to you that the only one who is going to be blown off of his throne is Jesse Duplantis by God. Eu afirmo, irmãos, que o único que vai ser expulso do seu trono é Jesse Duplantis e vai ser expulso pelo próprio Deus. That is blasphemy. Isso é blasfêmio que ele falou. I want to show you another example from a pastor named Bill Hybels. Quero mostrar um outro exemplo de um pastor chamado Bill Hybels. Bill Hybels wrote a book entitled The Power of a Whisper. Bill Hybels escreveu um livro intitulado O Poder de um Sussurro. And he says that God speaks to us in whispers. E ele fala que Deus fala conosco através de sussurros. And if we just learn how to hear the whispers of God, we can hear His voice. E se aprendermos a ouvir esses sussurros divinos, nós vamos aprender a ouvir a sua voz. Okay. Diz assim Bill Hybels: um dia, alguns verões atrás, eu decidi passar uma tarde a sós com Deus. Eu pulei em um barco, dirigi-me ao lago preparado para ouvir palavras significativas do céu. Eu sentei lá por uma hora e não ouvi nada.
Eu sentei lá por uma segunda hora e não ouvi absolutamente nada. No meio da terceira hora, eu pensei, eu amo estar na água, mas por que o silêncio, Deus? Eu estava passando por um momento difícil em Willow Creek e desesperadamente precisava de um pouco de incentivo do alto. Quando eu estava pronto para puxar a âncora e ligar o motor para voltar ao porto, vi uma lata de cerveja Budweiser flutuando. Eu fiquei ali olhando para a lata, perguntando-me, isso é uma mensagem de Deus? Se assim for, o que poderia significar? Eu deveria beber Bud Light? Deveria dizer à minha congregação para não beber Budweiser Light? Existe uma mensagem dentro da lata? Dear friends, this is a pastor. Irmãos, esse daí é um pastor. What a horrible way to live your life. Que jeito horroroso de viver uma vida. You've got to somehow try to divine if you see something a little bit unusual, that's God speaking to you. Se você vê uma coisinha um pouquinho diferente, não precisa ser muita, isso é Deus falando com você? How do you make sense of any of that? Como é que você tira sentido disso? That's ridiculous. Isso é absolutamente ridículo. God is not speaking to us through beer cans. Deus não está falando com a gente através de latas de cerveja. I want us to talk about. I want to list some things here that we need to keep in mind in dealing with experiences and knowing God's will. Eu gostaria de colocar algumas coisas aqui para pontuar como você pode verificar uma experiência e também a voz de Deus, a vontade de Deus. Number one, experiences are extremely subjective and therefore unreliable. Primeiro, tenha em mente que as experiências são extremamente subjetivas e, portanto, não confiáveis. I tell people you cannot exegete an experience. Eu sempre falo para as pessoas, você não pode fazer uma exegese da sua experiência. Biblical experiences were real, but not necessarily to be considered normative. As experiências bíblicas eram reais, mas não necessariamente para serem consideradas normativas. I believe that God really did part the Red Sea for the Hebrews to pass through, and then He covered the Egyptians. Eu realmente acredito que Deus abriu o mar para que os hebreus pudessem passar, e quando os egípcios foram segui-los, Ele então fechou o mar e matou a todos eles. I believe that really happened. Eu acredito que isso aconteceu, But it doesn't happen today. mas isso não acontece hoje. It's not a normal thing. Não é uma coisa normal de se ver. I believe that God made an axe head float. Eu acredito que Deus fez um machado flutuar. I believe that in Numbers chapter 22, God made a donkey talk. Eu acredito que Deus também fez um burro falar com Balaão. But I haven't seen any talking donkeys lately. Mas eu não vejo muitos burros falantes por aí. And I hope you haven't either. E eu espero que você também não esteja vendo isso. If you have, you probably need to lay off the alcohol. Porque se você estiver vendo burros falantes é porque você está abusando do álcool. So, yes, all of these things happen, but they are not normative. Então sim, todas essas coisas acontecem, mas não são normativas, não são mandamentos. Jesus never commanded His disciples to seek experiences or to divine God's will by them. Em terceiro lugar, Jesus nunca mandou seus discípulos buscarem experiências ou tentarem adivinhar a vontade de Deus. Direct divine guidance in Scripture is not nearly as common as we often think. Even major prophets would go years without hearing from God. É interessante pontuar também que a orientação divina direta nas Escrituras não é tão comum como muitas vezes pensamos. Mesmo os grandes profetas passaram anos sem ouvir a voz de Deus. In fact, Nehemiah, Ezra, Esther, and Ruth never heard God say anything. E se você for olhar, Neemias, Ruth, entre outros, nunca ouviram Deus falar nada. New Testament leaders never sought a, quote, word from the Lord other than from Scripture. Os líderes do Novo Testamento também nunca procuraram uma palavra do Senhor além das Escrituras. Deus apenas, às vezes, os conduziu. At times, God simply directed them. Deus, de vez em quando, os conduzia de acordo com sua vontade. All right, next slide. Hearing God's voice and discerning His will. Pontos para reflexão.
ouvindo a voz de Deus e discernindo sua vontade. People think that we need to hear the voice of God in order to know His will. As pessoas acreditam que nós precisamos ouvir a voz de Deus para então conhecer a sua vontade. But God never spoke in the Bible, never spoke through hunches, promptings, or feelings. Mas Deus na Escritura inteira nunca falou por sentimentos, consciência ou emoções. Deus nunca falou por palpites, sussurros, sentimentos ou bebedeiras. When God did speak, the message was crystal clear. Quando Deus falou, a mensagem era cristalina. When God spoke in the Bible, people knew exactly what He said. Quando Deus falava na Bíblia, as pessoas entendiam claramente aquilo que Ele queria dizer. Today, people are taught that we have to be real quiet and hear the voice of God. Hoje em dia, há um incentivo por parte de muitos de que as pessoas devem se aquietar para então ouvir a voz de Deus. We're being taught that prayer is a two-way street. A gente costuma ouvir que a oração é uma rua de duas vias. We pray to God in prayer. Nós oramos a Deus, We talk to God in prayer. falamos com Ele, And then we got to get real quiet and listen for God to talk back to us. aí a gente fica quietinho e ouve Deus falar conosco aqui na nossa consciência. And so this is what a lot of people do. E é isso que muita gente faz. They're very sincere about it. I don't mean to mock anyone. Elas são até sinceras sobre isso, não quero zombar de ninguém. But we put the kids to bed, we turn the television off, Mas a gente coloca as crianças para dormir, desliga a televisão, and we go into our bedroom or our office and we pray to the Lord. e aí nós vamos ao nosso escritório, ao quarto, e oramos a Deus tendo o nosso momento particular. And we tell the Lord what is going on in our lives. E aí falamos o que está acontecendo com a nossa vida para Deus. And we say, Lord, I don't know what to do. E aí a gente diz, Senhor, eu não sei o que fazer. Show me what your will is. Mostra-me a sua vontade. Speak to me, Lord. Fale comigo, ó Senhor. Let me hear your voice. Deixe-me ouvir sua voz. And then we get real quiet E aí a gente fica bem quieto and we listen real hard. e a gente tenta ouvir com dificuldade. Tenta se concentrar para ouvir. And then, inevitably, what happens? E aí, inevitavelmente, o que acontece? A thought, right, just flashes through our minds. Um pensamento passa pela nossa mente. And we think, oh, was that you, Lord? E aí a gente pensa, foi o Senhor Deus? Foi tu? Or was that me? Ou foi eu? Was that you? Foi o Senhor? Or was that the pizza I ate tonight? Ou foi a pizza que eu comi e não me fez bem? I mean, how do you know? Como é que você sabe? How do you know when it's God speaking to you? Como que você vai discernir quando é Deus falando com você? Friends, you won't find anything like that modeled in Scripture. Irmãos, vocês não vão encontrar nada do tipo presente nas Escrituras. When God spoke, it was crystal clear what He said. Quando Deus falava, a sua voz, a sua mensagem era sempre cristalina. Even in the New Testament, when the Holy Spirit spoke, Mesmo no Novo Testamento, quando o Espírito Santo falava, it's very precise. era muito preciso. He said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." O Espírito Santo disse, por exemplo, eu estou separando Barnabé e Paulo para a obra que tenho feito. Em Atos capítulo 13, verso 2. Crystal clear. Sempre cristalino. As I said, direct divine guidance in Scripture, not nearly as common as we often think. Major prophets would go years without hearing from God. Como eu já disse, orientações divinas diretas nas Escrituras não são tão comuns como muitas vezes pensamos. Mesmo os grandes profetas passaram anos sem ouvir a voz de Deus. And you never saw New Testament believers, individual believers, seeking God's will for themselves. E você nunca vê os crentes no Novo Testamento buscando uma vontade individual para suas vidas. You just saw people obeying God. Você só vê pessoas obedecendo a Deus. And at times God would direct them. E por vezes Deus as dirigiu. Now, what is the biggest decision that a person makes in his life? Agora, qual é a maior decisão que alguém faz na vida? And I'm not talking about salvation because that's not really a decision. That's something that God E does. por favor, eu não estou falando sobre salvação, porque isso não é uma decisão.
É algo que Deus faz em nós. But that aside, what is the biggest decision that we make here in our lives? Então, qual é a maior decisão que se faz na vida? Who to marry, right? Quem se casar, certo? How do you know who to marry? Como é que você sabe a pessoa que você vai casar? Quem é a pessoa que você vai casar? Now you would think regarding a decision that is that important. Regarding a decision that is that important. E se é uma decisão tão importante assim, that God would give us some direction about how to know His will. então Deus vai nos dar uma direção para sabermos qual é a sua vontade, quem é a pessoa que a gente vai casar. So marriage, this is a big deal. Então, o casamento tem sido um grande problema. Does God give us any instructions for how to know His will as to who to marry? Será que Deus nos dá instruções precisas para sabermos qual é a pessoa que nós vamos casar? Well, I'll show you what the Bible says. Bom, eu vou mostrar o que a Bíblia diz. The decision to marry or not to marry is left to the individual believer. A decisão de se casar ou não é deixada para os crentes individualmente. If you want to marry, that's great. Get married. Se você quiser casar, isso é ótimo. Se case. Most people want to get married. A maioria das pessoas querem se casar. If you're one of the few people who doesn't want to get married, then don't get married. E se você é um daqueles poucos que não querem casar, então não se case. Well, how do we know who to marry? Bom, mas como que a gente sabe com quem vai casar? The decision as to whom to marry is, again, left up to the individual. A decisão de com quem se casar também é deixada para o crente individualmente. The only thing that the Bible says is that we are to marry another believer. A única instrução que a Bíblia fala a respeito é que o cristão deve sempre se casar com outro cristão. So, how do we make big decisions, and how do we know our decisions are God's will for us? Então, como é que a gente sabe que as grandes decisões da vida são a vontade de Deus para nós? Maybe you've got some big decision in your life and you're not sure what to do. Talvez você tenha uma grande decisão a tomar e não sabe qual é a vontade de Deus ou qual a direção que você deve tomar. And you want to know God's will for your life. E você quer saber a vontade de Deus para a sua vida. I want to show you how to know God's will for your life. Eu vou te mostrar como você pode descobrir a vontade de Deus para você. Read, study, and obey God's word. Primeiro, leia, estude e obedeça a palavra de Deus. If you're not doing that, then nothing else matters anyway. Então, se você não estiver fazendo isso, nada mais importa de qualquer forma. If you're not reading, studying, and obeying God's word, you can forget about trying to find out God's will for your life. Porque se você não estiver lendo, estudando e obedecendo a palavra de Deus, então esqueça sobre qualquer chance de achar a vontade de Deus para a sua vida. Pray for wisdom. Ore por sabedoria. The book of James tells us to do this. O livro de Tiago nos motiva a fazer isso. If any of you lacks wisdom, pray for wisdom. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. God will give it in abundance. Que Deus a dará deliberadamente. Wisdom is the knowledge of Scripture applied to our lives. Sabedoria é o conhecimento da Escritura aplicado à vida prática. Also, you can seek wise, godly counsel. Você também pode procurar por conselho sábio e piedoso. The Bible says that there is wisdom in a multitude of counsel. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos há sabedoria. If you've got a decision in your life that you've got to make, Se você tem uma grande decisão na sua vida para ser tomada, and you're not sure what to do, e você não tem tanta certeza do que você deve fazer, then men, go and seek some godly men that you know. então procure alguém sábio e piedoso que você conheça. Go to some men that you know are reading, studying, and obeying God's word. Vá para aqueles que você sabe que estão lendo, estudando e obedecendo à palavra de Deus. And say, hey, this is what is going on in my life. This is the situation. What do you think I ought to do? E aí você pergunta para eles, olha, é essa a situação da minha vida, é isso que está acontecendo, o que você acha que eu deveria fazer? Ladies, if you have a godly husband, then you should go to your husband first. E mulheres, se vocês têm um marido cristão e piedoso, vocês devem ir a ele primeiro. If you don't have a godly husband, then you can go to some godly ladies that you know. Se você não tem um marido cristão e piedoso, você pode ir para algumas mulheres piedosas da sua igreja. Or maybe the elders in your church, Ou talvez os anciões, pastores da igreja. which should be men, by the way. Que devem ser homens, a propósito.
Then look at your abilities and look at your desires. Então, olhe para as suas habilidades e olhe também para os seus desejos. What do you like to do? O que você gosta de fazer? What are you good at doing? O que você é bom em fazer? I didn't have to pray about whether or not God wanted me to be in music ministry. Por exemplo, eu não tive que orar muito para saber se Deus me queria no ministério de música, Because I have zero musical talent. porque eu não tenho talento nenhum para música. So just look and see what are you good at doing. Então, olhe para você e busque saber o que você é bom em fazer. What are your talents? What do you enjoy? Quais são os seus talentos, quais são os seus desejos, o que você gosta de fazer. I want to show you a couple of examples. Vou dar 2 exemplos aqui. Paul said in Titus, I have decided to spend the winter at Nicopolis. Em Tito 3,12, Paulo diz, eu resolvi passar o inverno em Nicópolis. Paul didn't say, I prayed about it to seek God's will, Paulo não diz assim, eu orei para ver qual era a vontade de Deus, whether I should spend the winter at Nicopolis or not. se eu deveria passar o inverno em Nicópolis ou não. Paul just said he decided to do it. Paulo simplesmente disse que ele decidiu fazer. 1 Thessalonians chapter 3, verses 1 through 2. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 1 a 2. Paul stayed in Athens by himself, and he sent Timothy because he thought it was the best thing to do. Paulo achou por bem permanecer sozinho em Atenas e enviar Timóteo, porque achou que era a melhor coisa a se fazer naquele momento. So read, study, and obey God's word. Então leia, obedeça e estude a palavra de Deus. Pray for wisdom. Ore por sabedoria. Seek godly counsel. Busque conselho piedoso. Look at the opportunities that you have before you. Olhe para as oportunidades que você tem diante de você. And do whatever you want to do. E faça o que você quiser fazer. You don't have to worry, if I choose this, but I really should have chosen that, then everything's going to fall apart. Você não tem que se preocupar com esse negócio. Eu queria fazer isso, mas se eu fizer isso, se eu tomar a decisão errada, tudo vai ruir, tudo vai cair por terra. You don't have to worry about that. Você não tem que se preocupar com esse tipo de coisa. Just do something. Apenas faça algo. Proverbs 3, 5 and 6 Provérbios 3, 5 e 6. says, trust in the Lord with all of your heart. Diz assim, confie no Senhor com todo o teu coração. Lean not unto your own understanding, Não se estribe em seu próprio entendimento, but in all of your ways acknowledge God, mas apresente todos os seus caminhos diante de Deus, and He might direct your paths. e Ele endireitará as suas veredas. He'll direct your paths if He has nothing better to do. Observem que ele não é que Ele vai endireitar as suas veredas se não tiver mais nada importante para fazer. No, it says He will direct your paths. Ele diz claramente que Ele vai endireitar as suas veredas. Dear friends, God spoke the universe into existence. Irmãos, Deus criou o universo pela sua palavra. I think He can direct our paths. Eu acredito que Ele pode direcionar os seus passos. So just relax. Então, relaxa um pouco, tá bom? Read, study, obey God's word, and make a wise decision. Leia, estude, obedeça a palavra de Deus e tome uma decisão sábia. I want to show you a book entitled Jesus Calling. Gostaria de mostrar para vocês um livro chamado Jesus Chamando. Jesus Calling is a book written by Sarah Young. Esse livro foi escrito por Sarah Young. It is the hottest selling devotional book on the market today. É o livro mais vendido, o livro devocional mais vendido no mercado hoje. It is light years ahead of everything else. Está muito mais vendido, foi muito mais vendido do que qualquer outra coisa que você possa imaginar na linha devocional. But this is no ordinary devotional book. Mas esse não é um livro devocional comum. Sarah Young was inspired by a book entitled God Calling. Sarah Young foi inspirada por um livro chamado O Chamado de Deus. I want to show you excerpts out of this book. I'm taking quotes directly out of the introduction to this book. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas citações deste livro. Durante aquele mesmo ano, 1992, comecei a ler Deus Chamando, um livro devocional de 2 ouvintes anônimos. Essas mulheres praticaram, esperando calmamente na presença de Deus, lápis e papel nas mãos, gravando as mensagens que receberam dele.
God Calling was a book written in the 1930s. Esse livro que ela se inspirou foi escrito em 1930. Sarah Young read that book in 1992. E Sarah Young leu aquele livro em 1992. But this book, God Calling, was written by two anonymous female mystics. Mas esse livro, Deus Chamando, foi escrito por duas mulheres anônimas. We don't know who these ladies were. A gente não sabe quem essas senhoras místicas eram. I actually have a copy of the book. Eu, na verdade, tenho uma cópia do livro. But these ladies, about 85 years ago, Mas essas senhoras de mais ou menos 85 anos de idade, began to, they wanted to hear the voice of God. elas queriam mesmo ouvir a voz de Deus. And they practiced hearing God's voice. E elas praticaram a habilidade de ouvir a voz de Deus. And it's like when they tuned in to just the right frequency, E é como se elas tivessem colocado na frequência certa God started calling them. e Deus começou a chamá-las. And they wrote down what He said. E elas escreveram tudo que Deus dizia. This was Sarah Young's inspiration for her book, Jesus Calling. Essa foi a inspiração de Sarah Young para o seu livro Jesus Chamando. Sarah Young says this. She says, I knew that God communicated with me through the Bible, but I yearned for more. Ela disse assim, uma afirmação de Sarah Young: eu sabia que Deus falava comigo através da Bíblia, mas eu anseio por mais. You see, the Bible was just not enough for Sarah Young. Você está vendo? A Bíblia não era suficiente para Sarah Young. And that, sadly, is the case for most people who profess to be Christians today. E esse é o triste caso de muitos que professam ser cristãos hoje. Most Christians today, or professing Christians today, think the Bible just isn't enough. Muitos cristãos nominais dizem que a Bíblia não é suficiente. For all these people who say that the Bible isn't enough, I would ask them this question. E para todas as pessoas que acham que a Bíblia não é suficiente, eu faria a seguinte pergunta: Do you know everything there is to know about the Bible? você sabe tudo o que se tem para saber sobre a Bíblia? Have you fully explored all of its truths? Você já explorou todas as verdades que ela contém? And dear friends, none of us has. E, irmãos, tenho certeza que nenhuma dessas pessoas o fez. So all these people who say the Bible is not enough, and yet they don't even read and study their Bibles. E essas pessoas todas estão falando então que a Bíblia não é suficiente, mas nem sequer a estudam, nem sequer a leem. They don't know what they're talking about. Elas não sabem do que estão falando. Sarah Young says this. Sarah Young também disse isso. She says, I decided to listen to God with pen in hand, writing down whatever I believed He was saying. Ela disse: eu decidi escutar a Deus com a caneta na mão, anotando tudo o que eu acreditava que Ele estivesse dizendo. That's a problem. Esse é um problema. Think about what she's saying. Pense um segundo no que ela está dizendo aqui. Just like the ladies who wrote God Calling, Igualzinho aquelas pessoas que escreveram Deus Chamando, Sarah Young tuned in to just the right frequency. Sarah Young colocou ali na frequência certa, captou a frequência certa. And when she got just the right frequency, Jesus started calling her. E quando ela conseguiu colocar na frequência certa, ela começou a ouvir Jesus falando. And so she wrote down, with pen in hand, wrote down what He was saying. E então ela pegou a caneta e escreveu tudo o que ela acreditava que Jesus estivesse supostamente dizendo. Friends, if that is what is happening, Irmãos, se é isso que está acontecendo, then you know what Sarah Young is doing? sabe o que Sarah Young está fazendo? She's writing scripture. Ela está escrevendo a Bíblia, a Escritura. That's what she's doing. É isso que ela está fazendo. That is blasphemy. E isso é blasfêmia. And when you read this book, all of the devotionals, 365 devotionals, E quando você vê esse livro de 365 devocionais, um para cada dia do ano, they are all written in the first person for Jesus Christ. eles estão todos sendo escritos em primeira pessoa, se referindo a Cristo Jesus. I, Jesus, will do these things. Eu, Jesus, farei tal coisa. I am such and such. Eu faço isso, aquilo. Written in the first person for Jesus. Relatando Jesus na primeira pessoa, falando com ela. There's a stunning lack of discernment amongst professing believers today. Tem uma grande falta de discernimento entre os cristãos que professam ser cristãos, pelo menos hoje. Friends, when someone says, God spoke to me, let me tell you what He had to say. Irmãos,
quando alguém disser para você assim, Deus falou comigo, deixe-me dizer aquilo que Ele tem a dizer. that person is making a very bold claim. Essa pessoa está fazendo uma afirmação muito baixa. Maybe someone has said that to you. Talvez alguém já tenha dito isso para você. God spoke to me and He told me to tell you to do such and such. Deus falou comigo, Ele me disse para te dizer, para fazer tal coisa e tal coisa. Or a pastor, God spoke to me and He told me to tell you that our church needs to go this direction. E às vezes você pode, também, algum dos pastores, alguém chegou para eles e disse, olha pastor, Deus falou comigo e disse que a igreja tem que fazer tal coisa e tal coisa. One thing, have you heard somebody say that and then it makes you wonder, well, what's wrong with me? Alguém já te falou isso e você provavelmente deve ter se perguntado ou não, o que está acontecendo de errado comigo? You know, I don't hear God speak to me like that. Porque eu não ouço Deus falar comigo assim. All these other people that say that God speaks to them, are they more spiritual than I am? Todas essas pessoas que vêm até mim e dizem que Deus falou com elas para me dizer algo, será que elas são mais espirituais que eu? Have they got a closer walk with God than I do? Elas andam mais perto de Deus do que eu ando? Friends, that is not how God speaks today. Irmãos, não é assim que Deus fala hoje. But when someone says, God spoke to me and He said, quote, da-da-da-da-da, Mas quando alguém chega para você e diz, olha, Deus falou comigo e disse tal, tal e tal, you have entered some very deep waters. você está entrando em águas muito perigosas. Making a very bold claim. Eles estão fazendo afirmações muito baixas, não acredite. Because whatever God says to you Porque o que quer que Deus esteja te dizendo should be just as authoritative as any verse in this book. deve ser tão autoritativo ou ter tanta autoridade quanto a Bíblia Sagrada. So whatever God says to all these people Então o que quer que Deus tenha dito para essas pessoas que dizem ouvir a voz de Deus, we should add to this book. deveriam ser adicionadas a esse livro. Because if God said it, it should be just as authoritative as John 3:16. Porque se foi Deus que disse para ela, isso tem tanta autoridade quanto tem João 3,16, por exemplo. There's only one problem with that. Mas só tem um problema com isso. This book says do not add to this book. Esse livro fala, não adicione nada a esse livro. You see, God cannot speak in the Bible and really, really, really mean it. Olha, está vendo? Deus não pode falar isso na Bíblia e realmente querer dizer isso. But when He speaks to us supposedly out of the Bible, He still means it, but He doesn't mean it quite as much as He meant it here. Mas aí Deus vem e fala com a gente fora da Escritura, mas Ele não tem tanta certeza assim, quanto ele diz que falou para não adicionar nada na Escritura. Então Ele não está muito certo da sua palavra que diz não adicioneis nada à Escritura, quando fala com você por outros meios. Não é assim. How does that work? Como é que isso funciona? If God is speaking, God is speaking. Se Deus está falando, é Deus quem está falando. God cannot speak less authoritatively on one occasion than He does on another. Deus não pode falar com menos autoridade do que fala em outra ocasião. So whatever God says to people, we should add to this book. Então, o que quer que essas pessoas estão ouvindo da parte de Deus, isso deveria ser adicionado a esse livro. But this book says do not add to this book. Mas como eu já disse, esse livro diz, não adicioneis nada a esse livro. So how does God speak to us today? Então, como é que Deus fala conosco hoje? Well, let's go to the text. Bom, vamos ao texto. Hebrews 1:1 and 2. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. So the writer of Hebrews is saying to his readers that in the old days, in the Old Testament, God spoke in a lot of different ways. Então, o autor de Hebreus está dizendo que antigamente, no Antigo Testamento, Deus falou de várias formas diferentes. Indeed, He did. E realmente foi assim. God spoke to Moses up on the mountain through a storm and thunder. Deus falou com Moisés na montanha através do trovão, através dos raios. God spoke to Elijah through a still small voice. Deus falou com Elias através de um sussurro em uma brisa suave. Which, by the way, was not some inner impression. E que, aliás, não era nenhuma
sensação interior que ele teve, não. It was still an audible voice. Era uma voz que se podia ouvir, sim. And as I said earlier, Numbers chapter 22, God made a donkey talk. E como eu disse antes, em Números capítulo 22, Deus fez com que o burro falasse com Balaão. So God did indeed speak in many different portions and in many different ways. Então, verdadeiramente, Deus falou de várias formas diferentes no Antigo Testamento. But in these last days, He has spoken to us in His Son. Mas nesses últimos dias, Deus falou conosco através do Filho. Friends, Jesus is the final speaking of God. Irmãos, Jesus é a última fala de Deus. The final speaking of God. A última fala de Deus. Everything that God has to say to us, He has said in His Son, Jesus Christ. Tudo que Deus tem para nos comunicar, Ele falou através do seu Filho Jesus Cristo. And we have a perfect, inerrant, infallible record of that in His Word. E nós temos um perfeito, inerrante e suficiente registro disso nesta palavra. Dear friends, if you want to hear God speak to you, there's one way, I guarantee you, you will hear Him speak. Se você quiser ouvir Deus falar com você, eu te garanto que tem uma forma que você vai conseguir ouvir Ele falar. Read your Bible. Leia a sua Bíblia. If you want to hear God speak to you audibly, Se você quiser ouvir Deus falar com você em voz audível, read it out loud. leia em voz alta. I guarantee you, you will hear Him speak. Garanto que você vai ouvir Ele falar. Now, you may be wondering, well, Justin, are you saying that God does not guide us? E você deve estar se perguntando, Justin, você quer dizer que Deus não nos guia? Yes, He does guide us. Sim, Ele nos guia. Can God direct our thinking? Deus pode direcionar nosso pensamento? Yes, Sim, claro. He can Pode direct sim. our thinking. Pode direcionar nosso pensamento. We hear people say things like, well, God laid you on my heart. Leave, Laid you on my heart? touch my heart. Yeah. A gente ouve coisas do tipo, Deus tocou em meu coração. Can God do that? Deus pode fazer isso? Yes. Claro, pode sim. But I don't think we have a mechanism to know when God is doing that. Mas eu não creio que nós temos um mecanismo para saber quando Deus está fazendo essas coisas. One of my good childhood friends is a man named Chad Stewart. Um dos meus grandes amigos de infância é um homem chamado Chad Stewart. Chad still lives in Mississippi, where we grew up. Chad ainda mora em Mississippi, onde nós crescemos lá. I now live 2,000 miles away in Idaho. E eu agora moro bem distante dele em Idaho. And sometimes I'll think about Chad. E às vezes eu penso no Chad. And sometimes I'll say a little prayer for Chad. E às vezes eu até oro por ele. Is that God bringing Chad to my mind? Será que não é Deus trazendo Chad à minha mente? I don't know. Eu não sei. Maybe I just happen to think about Chad. Talvez eu só simplesmente comecei a pensar no Chad. So we don't have any mechanism to know when God may or may not be doing that. Então a gente não tem um mecanismo para saber quando é Deus ou quando não é. The only way that God speaks to us directly is through His Word. A única forma que Deus fala diretamente conosco é através da Escritura. I want to close with this quote from Charles Spurgeon. Gostaria de fechar essa noite com essa afirmação de Charles Spurgeon. Ele diz assim: eu tenho pouca confiança em pessoas que falam ter revelações diretas do Senhor, como se Ele aparecesse de outra maneira que não pelo e através do Evangelho. Sua palavra é tão completa, tão perfeita, que é completamente desnecessário para Deus fazer qualquer nova revelação para você ou para mim, porque fazê-lo seria colocar uma desonra sobre a perfeição que há na palavra revelada. Dear friends, God's Word is sufficient. Irmãos, a palavra de Deus é suficiente. That's what I want you to take away from this session today. E é isso que eu gostaria que você refletisse esta noite. God's Word is not only perfect, A palavra de Deus não é só perfeita, it's not only inerrant, não é só inerrante, it is also sufficient. ela é também suficiente. Praise be His name. Louvado seja o seu nome.